Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai conversar sobre o fundo Mogno Fundos de Fundos, código de negociação MGFF. É um fundo de fundos bastante novinho ainda, cerca de 1 ano e meio de existência, mas que vem chamando muita atenção. Já fez 3 ofertas, 3 emissões de cotas e inclusive já está ensaiando a sua 4ª emissão. É um fundo que já tem um bom tamanhozinho aí da base dos seus 400 milhões de reais e com essa oferta está almejando passar talvez dos 700 milhões. Vamos dar uma olhada? Bom, aqui é da página do Clube FI, basta a gente digitar um pedacinho do nome ou do código e a gente já vai direto para a página do fundo. Aqui a gente já vê algumas descrições básicas dele, então a gente vê, ele é de abril de 2018, a gente está gravando esse vídeo em outubro de 2019, finzinho de outubro, então quer dizer, um fundo que acabou de fazer 1 ano e meio de existência. Mesmo assim, apesar de novinho, já tem uma representação no IFIX significativa aqui, quase 1%. Tem um total de 4 milhões e 200 mil cotas, hoje cotado a R$ 105. O administrador é a BTG Pactual, mas quem efetivamente decide o que o fundo vai fazer ou não é o gestor, que é o pessoal da Mogno Capital. Se a gente ver aqui a distribuição de dividendos ao longo dessa vida do fundo, a gente vê que a última distribuição dele foi de 70 centavos e nos últimos 3 meses, R$ 2,15. A gente vê aqui 75, 70 e 70 centavos. Em relação ao valor atual da cota, isso dá uma distribuição, aí, um dividend yield de 0,66, que dá perto aí dos 8% se a gente levar em consideração os juros compostos. Nos últimos 12 meses ele distribuiu R$ 9,02, o que dá 8,50% em relação ao preço de hoje. Claro, dá 9% em relação ao preço do IPO. O fundo foi lançado a R$ 100, como é bem frequente atualmente, muitos fundos sendo lançados a R$ 100. E aqui a gente tem todo o histórico dele de distribuição. Depois a gente vai ver o histórico de resultado e comparar com esse de distribuição, que vai ficar interessante. Se a gente olhar aqui o valor patrimonial do fundo, a gente vê que na última informação o valor patrimonial estava em R$ 95,54. Então uma relação de preço sobre valor patrimonial de 111% ou 1,11, como prefiram. Olhando o histórico do fundo, a gente vê que ele chegou a ter um deságio ali, até um deságio de acima de 10%, né? Ou seja, um PVP abaixo de 0,90 ali, mas no geral ele vem, principalmente nos últimos meses, sendo negociado bem próximo ao valor patrimonial, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. Nesse momento está até um pouquinho mais acima do que o histórico dele. No que tange a liquidez, esse fundo, como eu disse, ele, além do IPO dele, ele já fez 2 outras ofertas públicas de cota. Então, a primeira é o IPO, segunda e terceira ofertas. E naturalmente a liquidez tem subido, a quantidade de negócios vem subindo. Se a gente olhar aqui nos últimos 2 meses já fechados, agosto e setembro, a gente vê um volume de mais de 55 milhões de reais, que dá uma média diária acima de 2 milhões por dia, né? Que desde julho ele já está com essa média acima de 2 milhões por dia. Esse mês de outubro ainda não terminou, está mantendo aí essa média também. E a gente vê em quantidade de negociações, alguns meses aqui batendo mais de 20 mil negócios e já anteriormente disso estava a 10 mil negócios. Então assim, nos últimos 6 meses uma liquidez enorme. Para qualquer fundo de fundos, o que é bom para a gente estudar, que é fundamental para qualquer fundo, mas num fundo de fundos e num fundo de CRIs, eu acho que tem um destaque, é o relatório gerencial. Porque nele a gente tem uma visão mais profunda até da cabeça do gestor. A gente consegue entender um pouco melhor qual é a estratégia dele. Não só o que ele está comprando e vendendo, mas por quê. Então, a gente vê aqui o último relatório, relativo ao mês de agosto, ainda não saiu, relativo ao mês de setembro, deve sair nos próximos dias.
Um dividendo de 0,70 por cota, que dá, como eu falei, acima de 8%, é o 11º mês seguido, praticamente um ano, distribuindo consistentemente acima de 8%, né, em vistas anuais. Então, só de distribuição de dividendos já está bastante acima do CDI atual. E a gente aqui acompanha, observem aqui, esse ponto aqui é interessante. 23% do fundo, né, do portfólio do fundo, alocado em ofertas 476. Ofertas 476 são aquelas que são voltadas apenas para investidores profissionais. Então é um tipo de oferta pública que nem eu nem você teríamos acesso. Apenas grandes investidores têm acesso, mas um fundo de fundos, como é o caso do Mogno, às vezes pode ser um bom veículo, uma boa alavanca para poder te levar a esses mercados. Então aqui a gente tem a carteira detalhada do fundo. A gente vê que hoje ele está aqui com 18% em caixa, porém ele já tem estratégia de alocação disso aqui. Fora isso, os fundos mais significativos é o TB Office, né, o TBOF11, e o BPML11, que ele é uma oferta 476, não é um fundo aberto ao público. Então, a gente vê que ele tem alguns fundos aqui, praticamente um quarto do fundo, através de ofertas 476. Então, o fundo muitas vezes ele entra, inclusive, como sócio no comecinho do fundo, no IPO dele, antes até dele ir para o mercado mais de varejo, quando ele ainda está mais no mercado no mercado mais fechado, digamos assim, né? Aqui, todas as alocações da terceira emissão do fundo, e aqui já o que já está comprometido. Então, a gente vê que mesmo o caixa do fundo já está comprometido. A gente vê o portfólio dele, onde 1/3 são fundos corporativos, ou seja, basicamente fundos de laje, 1/4 de shopping, 1/4 de logístico e um pequenininho aqui de 14% em fundos de recebíveis. A gente vê também, às vezes, a aquisição acontecendo através de block trade. O que é o block trade? Negociação entre grandes investidores que não negociam dentro do ambiente da bolsa. Então, às vezes, o fundo consegue acessar um investidor grande que está querendo vender uma posição, mas que não consegue vender na bolsa, porque a posição é tão grande que desbalancearia o mercado. E o fundo fala assim, então tá, eu compro de você. Vamos acertar um preço. Normalmente o fundo consegue comprar com um bom desconto. Aqui a gente vê, aqui é um ponto importante. Dos ganhos atuais do fundo, 55% vem do dividendo dos fundos que ele tem em carteira. 53% é ganho de capital e 9% é caixa. Isso aqui é importante a gente estar atento, porque caso a gente entre num mercado mais estagnado, hoje o mercado está dando uma alta bem forte há vários trimestres, há alguns anos. Então, muitos fundos de fundos têm realizado boa parte do seu resultado pelo ganho de capital. É importante a gente acompanhar, entender o raciocínio do gestor, porque numa hora do mercado de baixa ou no mercado mais estagnado, esse ganho de capital já vai ser mais difícil de realizar e o gestor vai ter que buscar estratégias que gerem mais dividendos, que gerem mais resultado de dividendos, um resultado mais defensivo, digamos assim. Coisa que o Mogno ainda não teve tempo, oportunidade, nem ambiente para demonstrar, porque a gente está no mercado de alta, então dá para realizar ganho de capital. Aqui o ganho é dividido por segmentos, né? Então, segue mais ou menos a alocação que ele tem, né, com o corporativo sendo a principal fonte de receita, né, de ganho do fundo. E aqui o que veio através de cada tipo de oferta. Esse aqui é o gráfico que eu queria mostrar, mostrando o resultado e o quanto foi distribuído. Todo fundo é obrigado a distribuir no mínimo 95% do seu resultado semestral. Não precisa ser mês a mês. Então, de junho a dezembro, ele tem que ter distribuído pelo menos 95% do resultado. De janeiro a junho,
idem. De julho a dezembro, idem. E por aí vai. Sempre é semestre civil, janeiro a junho, julho a dezembro. Então, alguns fundos, seja fundos de fundos, até fundos de tijolo, fundos de CRI, às vezes fazem isso. Num mês que tem um resultado anormalmente alto por qualquer motivo, uma boa venda que foi feita com um lucro interessante ou qualquer outra coisa parecida, ele nem sempre vai distribuir todo aquele resultado. Para quê? Para guardar um pouquinho desse resultado, de forma que nos meses onde se gerou um resultado mais baixo, ele possa distribuir esse cofrinho que ele guardou, de forma que a distribuição tenha uma volatilidade menor. Nosso mercado ainda é muito rentista e ele gosta de resultados razoavelmente constantes. Então, se ele estivesse distribuindo exatamente todo o resultado, ele teria distribuído num mês R$1 e no outro 53 centavos, e normalmente o cotista não gosta disso. Então, o que o gestor muitas vezes faz para poder se alinhar aos cotistas? Ele distribui um pouco menos nos meses de vacas gordas para compensar os meses de vacas magras. Além disso, claro, como o fundo fez duas ofertas muito próximas, cronologicamente falando, é normal que ele tenha uma redução dos seus resultados, porque ainda tem um bocado de dinheiro alocado em instrumento de caixa, ou seja, que está rendendo basicamente CDI, tá? Num Tesouro Selic ou num fundo de renda fixa e coisa parecida. Aqui a gente vê exatamente a origem do resultado de cada mês. O que foi através de rendimentos, o que foi através de ganho de capital, o que foi através das reservas de liquidez, do caixa do fundo, o que foi abatido de despesa e, eventualmente, algum ajuste contábil, alguma coisinha que é praticamente insignificante. Então, a gente vê os meses que tiveram resultados mais altos foram exatamente por ganho de capital, não foi por dividendos, porque o dividendo está absolutamente parado aqui, está estanque. Aqui tem uma comparação com o IFIX, ok, o volume de transações e aqui a descrição dos fundos. Então, pessoal, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre esse fundo? Como eu disse, todo fundo de fundos, é importante a gente entender a estratégia. É um mecanismo interessante para você ter uma parte do seu capital alcançando certos ativos que você não teria acesso, como uma oferta 476, ou às vezes alcançando um ativo num preço que você não tem ele no teu home broker, como por exemplo através de um block trade ou coisa parecida. E vale a pena acompanhar a estratégia, entender exatamente que tipo de operação o fundo está fazendo. Fundos mais antigos não tinham esse ímpeto todo de descobrir essas coisinhas como uma 476, um block trade, uma negociação ali diferente, uma estrutura às vezes, comprar com uma estrutura diferente ou algo parecido, mas os fundos novos vêm trazendo esse sangue novo para o mercado. Os mais antigos estão se alinhando a isso, mas é bastante importante a gente levar em consideração que muitos desses fundos mais novos surgiram num momento de alta, tem boa parte da sua vida dentro de um momento de alta, onde muito resultado está sendo gerado por ganho de capital. É importante a gente lembrar que esses fundos, como é o caso do Mogno, não tem um histórico de como ele performa no momento de baixa. Não quero dizer aqui de forma nenhuma que ele vai performar bem ou mal, só estou afirmando, tecnicamente, ele nunca passou por um momento de baixa. Quem quiser conhecer mais sobre o fundo, o gestor da Mogno, que é o Daniel Caldeira, já deu uma entrevista também para o Thiago Otucci no Clube FI Entrevista. Vale muito a pena ver para entender, como eu falei, a cabeça do gestor. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!